Iniciando mais análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Bola VIP hoje para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia do site Bola VIP. Flamengo vai contratar Caio Jorge do Cruzeiro em 2026. Bola VIP desvenda a verdade. Eu quero dizer que o Caio Jorge Vinha vai ser uma disputa muito forte com o Pedro. Eu creio que, eu acho que um nome não tão grande como o Caio Jorge, que ele marcou o futebol brasileiro ano passado, tá na seleção brasileira, assim como o Pedro, tá para ir para a Copa do Mundo. Eu acho que vai ser uma disputa ali que não vai ser muito sadia para o Flamengo, não. Tem dois jogadores de um nível muito alto. Eu continuo ainda com a ideia de Muniz. Eu acho que o Muniz se encaixaria melhor do que o Caio Jorge. É um jogador que deu certo com o Léo Jardim. Então, se ele contratar o Caio Jorge, Pedro pode perder espaço e o Caio Jorge ganhar espaço. É engraçado que Felipe Luiz também tem essa questão do Pedro jogar ou não. O Felipe Luiz estava usando prata como esse jogador de velocidade. E se vir Caio Jorge, possivelmente, será que vai ter a saída do Pedro? Uma dúvida que bateu agora, porque se traz um cara com o Caio Jorge, com certeza o Pedro começa a perder espaço, não vai estar para os dois jogar junto. Esse revezamento aí não vai ser legal. O Caio Jorge tá, assim como o Caio Jorge e Pedro, os dois vão querer ir para a próxima Copa do Mundo, jogar mais Copa do Mundo. Então, se você vai ter dois jogadores ali, eu creio que vai ter um negócio. Será que Pedro pode sair? Não sei, fica dúvida, fica pergunta. Se você encontrar Caio Jorge, eu acho que o espaço vai ficar muito pequeno para dois caras de alto nível, como é Caio Jorge e Pedro. Aí é bem mais do Leonardo Jardim do que tudo. Assim, ele que vai decidir. Eu acho que se você tem o Pedro, que é um cara top, se contratar outro jogador de um nível mais novo, com um nível bom, que pode evoluir com o passar dos anos, beleza. Mas eu creio que o Pedro e o Caio Neves já estão com um nível muito alto. Caio Jorge, Pedro e Caio Jorge estão com um nível muito alto. Então eu creio que vai faltar espaço. Vai ser uma briga boa pela posição que vai pro jogo. Vamos esperar para ver. O Cruzeiro precisa de muita grana no Caio Jorge. Vamos ver se o Flamengo vai bancar essa vinda do Caio Jorge, sim ou não. Vamos para mais notícia. Flamengo prepara gastar 300 milhões. Flamengo prepara 300 milhões para gastar. É uma quantia boa, mas só o Paquetá custou mais ou menos isso. Eu creio que o Flamengo não vai contratar muitos jogadores, só se tiver uma lacuna, se um espaço ali, pô, essa posição é realmente preciso. Acho que a vinda do Paquetá é um jogador de várias funções, assim como Prata, Carrascal. Então, eu creio assim, no geral, o Flamengo está com um grupo muito bom. Se o Flamengo for atrás de uma posição específica, tipo o Caio Jorge, ele é um 9, paga 300 milhões facinho e traz jogador. Vamos ver, vamos esperar. Agora vai vir a Copa do Mundo aí, vai ter aquela parada e nesse tempo o Flamengo deve agilizar, ir atrás de algum reforço. O Babi falou no início do ano que é, que quer contratar jogadores mais novos. Eu tô gostando dessa ideia, você tá um jogador, dá um tempo de adaptação a ele ao Flamengo longo, de 1, 2 anos, para depois ver se realmente rende ou não no Flamengo. Vamos para mais notícia. Flamengo busca contratação de atacante do futebol argentino. Se for um jovem, uma promessa, vale a pena ir atrás. A base do Flamengo também é muito boa. Se o Flamengo quiser
criar. Como eu falei, o Everton está sobrando, ele vai perder no final do. Daqui a um ano ou dois, perde o Jorginho. Saúl também está com a idade avançada, De La Cruz tem problema no joelho. Aí fica aquela dúvida, vendo o Everton Araújo ou não. Eu vejo que a venda do Everton Araújo vai estar certo, por causa, para ele não adoecer. Na parte, só tem outros jogadores. E se também for contratar, tem que contratar um cara de 22, 23 anos, mais 24 anos, para que ele fica 2 temporadas e as outras 3, normalmente fecha um contrato de 5 anos, as outras 3 ele mantém o nível. Vamos ver, é muito foquinho, né, agora, mas o Flamengo tem dinheiro para contratar e tem jogador também para ser vendido. Vamos ver. Luiz Araújo pode deixar o Flamengo após o êxito do Atlético Mineiro. O atacante flamenguista pode ser negociado na próxima janela de ter transferência. Para mim ficou possível que o Cebolinha vai ser negociado. Acho que para mim o Cebolinha é o jogador negociado. Ele vem colocando o Luiz Araújo nos jogos. Mas coloco só na mesma posição. Acho que nesse jogo esse jogo que passou, colocou ele na ponta direita. E eu gostaria de ter visto ele pelo meio e na ponta esquerda também. Aí já é um jogador que tem muita variação. Até como segundo volante, dá para colocar ele, acho que pode funcionar bem. É um jogador que tem muita velocidade, visão de passe, tem um passe longo, bom, marca bem, se recompõe bem. Eu acho que o Leonardo Jardim pode ir testando ele em outras posições. Eu acho que começa a ter, ele vai dar resultado. Caso ele estiver insatisfeito com o banco de reserva, é melhor ele sair mesmo para o Atlético, para outro time. Eu creio que é um jogador que, diferente do Everton Araújo, que pode ganhar a Europa, ele é jogador do futebol local. E se for vendido, é como o Juninho, o Juninho que passou pelo Flamengo, que está no México, ele está lá fazendo sucesso. Acho que o mexicano, americano, que ontem Luiz Araújo saiu para o Flamengo, são os mercado do Luiz Araújo também. Mas depende dele, se ele quer ficar no Flamengo ou quer sair do Flamengo. Eu creio, é a única coisa que já falei, que o Leonardo Jardim poderia testar ele em outras funções, não deixar um jogador naquela função ali que ele está acostumado, que ele pode render mais em outra posição, se for treinado, incentivado, e ele entender que precisa mudar de posição para que o seu futebol cresça. Então é um conjunto aí de coisas que tem que ser analisada. Pedro aumenta o poder de fogo em quase 50% do Flamengo. Na esperança de ter uma vaga para a Copa do Mundo, Pedro vem superando recordes no Flamengo às vésperas da lista final de Ancelotti. Eu acho que ele ir para a Copa do Mundo será muito bom para ele, por isso que eu falei, ficou aquela dúvida do Caio Jorge ali. Se ele for para a Copa do Mundo, jogando o que ele está jogando, batendo o recorde que ele está batendo, com certeza ele vai com o clube europeu. Por isso o Caio Jorge passa a ser um nome interessante. Possível saída do Pedro, eu acho que pode acontecer após a Copa do Mundo, se ele for, porque ele está fazendo bastante gols que, de 9 mesmo, tipo, aquele jogador que sabe jogar ali dentro da área. Nino responde Leila e ignora a polêmica. Atacante comenta falas do Palmeiras, mas garante que o elenco rubro-negro não se envolve em polêmicas extracampo. Tá certinho, acho que a Leila tá provocando o Flamengo, buscando incomodar o Flamengo de alguma maneira. Foi o patrocinador, foi o Babi, agora tá sendo o jogador do Flamengo. Então o Flamengo tem que focar no futebol, resolver o jogo o mais rápido possível para que possa
que possam evoluir e ser campeão brasileiro outra vez em cima do Palmeiras. Flá precisa agilizar para ter Danilo no meio campo. O Rubro-Negro é um dos clubes interessados no volante botafoguense. É outra novela, tem que esperar. Acho que o Flamengo não está com pressa para contratar ninguém ali para volância nesse momento. No final do ano, uma possível parada do Jorginho, eu não sei, de repente seja o último ano do Jorginho. E aí sim, também vai ter que ir atrás de um volante. Aí vai olhar o mercado e ver quem o Flamengo necessita contratar. Mais notícias do Flamengo: Wesley brilha na Roma e chama a atenção. Ex-Flamengo vive grande fase na Itália e marca engoleada da Roma e ganha protagonismo na briga por vaga na Champions League. O Wesley, sucesso total, então espero que ele jogue muita bola. Se ele for transferido, seja para um time mais forte economicamente, para que ele possa evoluir em sua posição. E isso quem ganha é só o Flamengo. O Flamengo vai ser um fundo para repatriar o Wesley daqui a uns 2 anos ou quem sabe 3 anos. Bruno Henrique renova com o Flamengo e manda recado. Um dos grandes ídolos da história do Flamengo, o Bruno Henrique permanece no clube carioca até o fim de 2027. É isso aí, é ídolo, para quanto quer. O Flamengo sempre vai amar o Bruno Henrique, vai amar o Arrascaeta, porque conquistar algo que o Flamengo sonhava tanto. A Libertadores conseguimos ganhar, agora só falta mesmo o Mundial Interclubes. Flamengo avalia Parca com Léo Ortiz e mais 3 em troca de reforço. Após renovar com Bruno Henrique, diretoria liderada por Pape foca em saídas, estratégias para enxugar a folha e viabilizar contratações. É isso aí, o Flamengo quiser baixar a folha tem que postar na base. Se o Flamengo postar mais na base, não precisa contratar essa possível saída do Léo Ortiz, Everton Araújo, o Luiz Araújo que eu falei, esqueci o nome, Alcian, Cebolinha, que são nomes que estão circulando aí que pode deixar o Flamengo. Então o Flamengo só vai no mercado contratar alguém caso realmente necessite contratar. Então até lá, muita paciência e ver que essas fofocas podem para qualquer momento. Pedro alcança marca impressionante e supera números da última temporada. Pedro vive grande fase no Flamengo e supera números da temporada em 5 campanhas sequência decisiva após marcar no clássico contra o Palmeiras. É o que eu falei, depois que Bruno Henrique e Arrascaeta aposentar, o Pedro vai assumir esse papel de ídolo do Flamengo, de uma geração aí, de 2027, quando o Bruno Henrique aposenta. Ele pode ser a maior referência, está sendo a maior referência hoje e pode ser ainda mais. Nicolas desmente troca de Cebolinha por Marcos Antônio. De acordo com o colega jornalista Jorge Nicolas, o rumo está descartado e não existe a menor chance disso realmente acontecer. São 2 jogadores diferentes, Cebolinha é um cara de lado, Marco Antônio é um cara de meio. Ainda não vejo espaço para o Flamengo ir atrás de um volante, tendo tantas opções como volante. Vamos para outra notícia. Vidente prevê possível empate em Independente Medellín e Flamengo. De acordo com uma vidente no canal Tarô de Futebol, há uma tendência que dê empate no confronto indicado um jogo bastante. Assim, calma, Matéia.
É... Vai ser um jogo, um empate lá para o Flamengo é ótimo. Melhor seria a vitória, que o Flamengo já teria classificado. Felipe Luiz busca oportunidade na Europa e tenta viabilizar licença para treinar na Inglaterra. Livre no mercado após deixar o Flamengo, o lateral busca espaço no futebol europeu. Eu acho que é a melhor coisa que ele tem que fazer no futebol europeu, porque larga essa paixão do Flamengo, não tem essa coisa de ficar, putz, tô traindo o time do meu coração, vai pra lá, vai ser o trabalho, na hora certa retorno do Flamengo. Eu vejo isso para ele, melhor opção. E a última para fechar, Thalino balançou o mercado. Napoli, Milan e Porto entrou na disputa pelo zagueiro do Flamengo. 3 clubes europeus com vaga garantida ou provável na Champions League monitora o defensor rubro-negro. É isso aí. O Danilo é um grande jogador, acho que não é só como futebol, mas como pessoa, aquele cara que é inteligente, que é bom para o clube, consegue transmitir a paz para o clube, fazer que o clube seja mais fraterno, um ajuda o outro. Então, um cara que não é só dentro do campo, mas fora do campo, em equipe, faz toda a diferença. Essa é a análise Fraco comigo, Eduardo. Usei Bola VIP, ali tem um trabalho jornalístico. Entra lá, lê as matérias, cria sua opinião, faça sua própria análise. Até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.